Olá, pessoal, boa noite. Vamos mais um capítulo dos Provérbios de Salomão, hoje capítulo 4. Como vocês sabem, eu adoro os Provérbios de Salomão e comecei a gravar mais para que eu possa estudar cada vez mais. E eu acho que eu estudando e eu passando para vocês, eu aprendo mais e quem sabe eu desperto também é, esse amor que eu tenho aí pelos Provérbios de Salomão para quem estiver assistindo também. Então essa é a ideia. Não é ser dono da verdade, nada, é mais uma leitura e eu posso até fazer alguma reflexão, mas cada vez que eu leio eu aprendo uma coisa nova e é maravilhoso. Os Provérbios de Salomão foram escritos há 3.000 anos e no capítulo 1 eu conto um pouquinho da história de Salomão. Então, quem quiser, volta lá, assiste o capítulo 1. Mas ele tem muita sabedoria, Deus deu muita sabedoria para ele. E mesmo sendo escrito há 3.000 anos, a gente pode usar tudo que ele escreveu. Se a gente usar todos os dias das nossas vidas, com certeza vai ser muito melhor a nossa vida, no trabalho, com a família, com os filhos, no nosso dia a dia. Tudo vai melhorar, porque são palavras, são códigos ali, condutas morais muito fortes e inspiradas por Deus e que nos levam para o caminho correto, o caminho da retidão, o caminho da disciplina e muito mais. Então vamos lá, vamos ler o capítulo 4. Deixa eu achar aqui para colocar aqui. Aí, capítulo 4. Deixa eu aumentar aqui um pouquinho. Joia. Legal, então vamos lá, vamos começar então. Para Provérbios, capítulo 4, Provérbios de Salomão, as vantagens da sabedoria. Filhos, escutem o que seu pai ensina, prestem atenção e compreenderão as coisas. O que eu ensino é bom, portanto, lembrem dos meus conselhos. Quando eu era menino, filho único dos meus pais, meu pai me ensinava dizendo: lembre das minhas palavras e nunca as esqueça. Faça o que eu digo e você viverá. Procure conseguir sabedoria e compreensão. Não esqueça nem se afaste do que eu digo. Não abandone a sabedoria e ela protegerá você. Ame-a e ela lhe dará segurança. Então, aqui no Provérbios 4, ele já começa aqui, né? Deus falando com a gente, nosso Pai, para que a gente não se esqueça das suas palavras, para que a gente tenha sabedoria, para que a gente busque a sabedoria, a compreensão, o entendimento, né? E lembrar dos seus conselhos, prestar atenção nas suas palavras, então ele é muito enfático, né? E aqui um pouquinho do nosso Pai Celestial, Deus, e também um pouquinho do nosso Pai aqui na Terra também, nossos pais, né? Pai e mãe. Então a gente procurar lembrar das palavras e não esquecer, né? E porque ele fala, quando eu era menino, filho único dos meus pais, meu pai me ensinava dizendo. Então ele fala aqui também, né, de honrar pai e mãe, de você ouvir o que eles estão falando. Às vezes você não concorda, você acha, principalmente quando os adolescentes acham que os pais não sabem de nada, mas os pais têm vivências, têm maturidade. Quanto mais velho, quanto mais idade a gente tem, mais compreensão, mais sabedoria a gente adquire quando a gente tem um coração ensinável, né? Quando a gente está com o coração aberto a aprender. Então, eu gosto muito da parte, né, quando ele fala da sabedoria, de buscar a sabedoria, e ela vai te proteger. Olha essa parte que bonita, né? Não abandone a sabedoria e ela protegerá você. Então, quando você vive sabiamente, vive com sabedoria, você vai viver protegido também. Você vai ter a proteção divina, porque você vai seguir caminhos melhores na sua vida. Ó, ame-a e ela lhe dará segurança. Então, ame a sabedoria. Busque de todo o seu coração e ela lhe dará segurança, lhe dará uma vida mais segura. Para ter sabedoria, é preciso primeiro pagar o seu preço. Use tudo o que você tem para conseguir a compreensão. Então, ó, ele diz que a sabedoria tem um preço, você precisa pagar por esse preço. E qual que é o preço da sabedoria? É você buscar a sabedoria, é você estudar, é você ter diligência, é você ter disciplina. Aí sim você vai buscar a sabedoria, é você ouvir as pessoas mais velhas, ouvir as palavras dos seus pais.
né? Estudar a palavra de Deus. Então, essa é a busca da sabedoria. E a gente tem que pagar um preço por isso, que é o preço que a gente de renunciar à nossa vida, de renunciar às coisas ruins, renunciar aos nossos vícios e buscar a sabedoria através da disciplina. Use tudo o que você tem para conseguir a compreensão. De novo, ele fala: ame a sabedoria e ela o tornará importante. Abrace-a e você será respeitado. A sabedoria será para você um enfeite, como se fosse uma linda coroa. Então, quem tem sabedoria tem como se tivesse usasse uma coroa, né? Como se fosse um rei, uma rainha, uma pessoa que tem o respeito das pessoas, tem sabedoria, consegue fazer as coisas da melhor maneira possível, protege as pessoas também. E ele continua: escute, meu filho, aceite o que estou dizendo e você terá uma vida longa. Eu lhe tenho ensinado o caminho da sabedoria e a maneira certa de viver. Se você andar sabiamente, nada atrapalhará o seu caminho e você não tropeçará quando correr. Linda essa parte, né? Então, exaltando a sabedoria, buscar o caminho da sabedoria, viver de uma maneira sábia, e aí o seu caminho, você não tropeçará, você não terá problema no seu caminho quando você tem sabedoria, porque quando você tem sabedoria, você também sabe ter gestão das suas emoções. Então você sabe o que não te define não é o que acontece com você, mas como você reage ao que acontece com você. Isso é muito importante. Quando você tem essa clareza, né, quando você tem essa clareza de que você pode ter essa sabedoria de que você pode entender o que está acontecendo com você, que você vai reagir de acordo com o que acontece com você da melhor maneira possível. Você consegue ter uma gestão das suas emoções. Você passa para um outro nível, porque você não fica à mercê das suas emoções, você não fica nervoso toda hora porque uma pessoa buzinou para você, ou porque a pessoa não falou um bom dia para você. Mas você começa a entender as coisas que não depende dos outros, mas depende de você. A sabedoria está dentro da gente, a gente busca. Depende de como você reage, de como você enxerga as pessoas. Talvez aquela pessoa que não te falou bom dia, realmente ela não estava num bom dia, ou ela também não tem essa sabedoria, educação que faça com que ela fale isso, mas isso não pode te atrapalhar, porque só tem que se preocupar com as coisas que você pode mudar. As coisas que não estão no seu controle, a gente não tem que nos preocupar. A gente tem que estar sempre, nós não temos que nos preocupar, a gente tem que estar sempre preocupado com o que a gente pode resolver, né? Então lembre-se daquilo que aprendeu. A sua educação é a sua vida, guarde-a bem. Ninguém tira, né, o que você aprende, a sua educação, o teu conhecimento. Então esse é o bem mais valioso. Não vá onde vão os maus. Não siga o exemplo deles. Não faça o que eles fazem. Afaste-se do mal, desvie-se dele, passe de lado. Aqui ele está falando da ambiência. Cuidado com o ambiente ruim, cuidado com as pessoas ruins, cuidado com os amigos ruins. Afaste-se dessas pessoas, né? Não tenha vergonha de dizer não. Quando você não aceita ou você não acredita que aquelas pessoas estão fazendo, ou que aquilo não é bom para você. Então, diga não, diga não. Fala assim, não, isso não serve para mim, né? Não tem problema, siga o seu caminho, eu sigo o meu. Esse é importante. Então, afaste-se do mal, desvie-se dele, passe de lado. Os maus não podem dormir sem ter feito alguma coisa má. Eles ficam acordados até conseguirem prejudicar alguém. Podem para eles a maldade e a violência são comida e bebida. Porque para eles a maldade e a violência são comida e bebida. O que significa isso? Para eles a maldade e a violência são comida e bebida. Porque a gente precisa da comida e bebida para viver. Então, a maldade e a violência são como a comida e a bebida. Eles precisam ter isso daí no coração. As pessoas que são maus, as pessoas que se afastaram do caminho do bem, as pessoas que não buscam a sabedoria, pessoas que são insensatas, que estão cheias de vícios. E nós somos seres humanos, a gente está muito fácil a seguir esse caminho também. O caminho, né? Depende do ambiente que a gente está. Então, esse é o cuidado, isso que Salomão está deixando bem claro para a gente. Afaste-se dos maus, desvie-se dele, tá? Não fique perto, porque se você ficar perto muito tempo, você vai começar a achar aquilo errado, aquilo que é errado, vai começar a passar a ser normal para você. Quando você está perto, quando você vê todo dia, no fundo você sabe que é errado, mas a rotina. Então tem que tomar muito cuidado, né, para que a maldade e a violência não sejam comida e bebida para você, não sejam o seu combustível do seu dia a dia.
A estrada em que caminham as pessoas direitas é como a luz da aurora, que brilha cada vez mais até ser dia claro. Olha que parte linda, né? A estrada em que caminham as pessoas direitas. Então, o caminho que segue as pessoas do bem, as pessoas que buscam a sabedoria, que seguem as pessoas que buscam retidão nas suas vidas, é como a luz da aurora, né? O amanhecer, aquela luz que está começando a brilhar, deixar o dia claro. Então, ele está, né, exaltando, né, as pessoas direitas. Mas a estrada dos maus é escura como a noite, eles caem e não podem ver no que foi que tropeçaram. Então, essas são as trevas. A gente não tem luz, a gente não está enxergando, não tem clareza do que a gente está vivendo. Então, quem é mau não tem clareza do que vive, não sabe a sua identidade, não sabe a importância que Deus tem na sua vida. Então, essas pessoas vivem o mal, vivem no escuro, sem enxergar, né? Jesus falava assim: tem olhos, mas não veem. Então, era isso que ele queria dizer também quando ele fala isso. As pessoas às vezes têm os olhos, mas não enxergam, como se vivessem no escuro, né? E aí vão tropeçar no próprio caminho de ruína, de vícios, de crimes. E ele fala de novo aqui: filho, preste atenção no que eu digo, escute as minhas palavras. Nunca deixe que elas se afastem de você. Lembre-se delas e ame-as. Elas darão vida longa e saúde a quem entendê-las. Tenha cuidado com o que você pensa, pois a sua vida é dirigida pelos seus pensamentos. Olha que parte linda, né? Essa parte aqui depois Napoleão Hill, nos livros dele, ele fala bastante disso, né? Que a gente é o que a gente pensa que nós somos. Então, o que você pensar que você é, você vai ser. Então, se você pensar que você é uma pessoa ruim, que você não consegue fazer nada, que você é uma pessoa que não tem condições de fazer as coisas corretamente, você não vai conseguir fazer. Então, a primeira coisa que você tem que mentalizar é que você é uma pessoa, né, que é a imagem e semelhança de Deus, que você pode fazer as coisas da melhor maneira possível. Então mentalize isso, põe um sorriso no rosto, né, e vai para cima. Então tenha cuidado com o que você pensa, né? Os pensamentos, a nossa vida é dirigida pelos nossos pensamentos. Se você acordar pensando que o seu dia vai ser uma porcaria, ele vai ser uma porcaria, né? Se você acordar, bateu o dedão na quina e falar, nossa, que dia, né? Como meu dia começou ruim. E vai ser, mas é como você encara as coisas, né? Você, na hora doeu, você fala, né? Fala, que coisa aconteceu, mas isso não vai definir como vai ser o meu dia, porque o meu pensamento é de abundância, o meu pensamento é de prosperidade, o meu pensamento é de bondade, né? É de servir, maior é o que serve, como já diria Jesus, né? Como disse Jesus várias vezes. Então, nunca fale mentiras nem diga palavras perversas. Aqui, o cuidado com a nossa língua também, tá bom? Olhe firme para frente, com toda a confiança, não abaixe a cabeça envergonhado. Pense bem no que vai fazer e todos os seus planos darão certo. Pense bem no que vai fazer e todos os seus planos darão certo. Evite o mal e caminhe sempre em frente. Não se desvie nem um só passo do caminho certo. Então, saia de perto do mal, saia perto do ambiente ruim, né? Do ambiente que não é um ambiente de crescimento, não é um ambiente que nós vamos crescer cada vez mais, que nós vamos evoluir, nós vamos prosperar mentalmente. Então, esqueça esse ambiente ruim e caminhe pelo caminho da verdade, pelo caminho da paz, pelo caminho do amor, pelo caminho da sabedoria sempre. Então, capítulo 4, eu não sei para vocês, mas olha, eu li hoje mais uma vez agora com vocês e aprendi mais ainda e, e a usar, porque não adianta o conhecimento não se torna sabedoria se nós não usarmos. Então, o que a gente aprende, ele só vai virar sabedoria se nós aplicarmos. Isso é sabedoria. Viver aplicando o teu conhecimento, vivendo de uma maneira reta, de uma maneira longe de, das coisas ruins, longe do caminho que não é ruim. E ele fala para seguir o caminho reto. Nós, como seres humanos, nós vamos nos desviar do caminho, mas a gente tem que saber voltar para esse caminho o mais rápido possível, fugindo dos vícios, fugindo das paixões erradas, né, das nossas inclinações que nós temos
às vezes de fazer alguma coisa mal. Então, cuidado com a nossa língua, com o que a gente fala. Ele falou aqui também. Então, busque, né, o entendimento, busque a clareza, busque a sabedoria e não despreze a sabedoria dos pais, das pessoas mais velhas e principalmente a sabedoria de Deus. Estamos juntos? Daqui a pouco, mais pra frente, a gente já faz o capítulo 5. Vou gravar os 33 capítulos aqui. Então, você que ficou até o final agora, eu agradeço. Sinta-se amado por mim e, e que você tenha um dia maravilhoso. E ó, tudo começa no seu pensamento, tá? E siga sempre o caminho do bem e da sabedoria. Um grande abraço.